Olá, meus amigos! Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, em nome de Jesus. Pastor Jefferson Mendes chegando mais uma vez aqui no seu programa A Hora da Graça, na edição do sábado. Você esteve até agora acompanhando o programa Paraná na Graça. Que Deus abençoe você que vem dessa audiência deste programa tão abençoado, chegando agora aqui também conosco aqui no sudoeste do Paraná, diretamente aqui do estúdio da TV Nova Conexão, canal 15.1 digital na região sudoeste do Paraná e no canal 46.1 diretamente no noroeste, a partir de Iporã, alcançando muitas cidades ali, levando a bênção de Deus com alegria. Estamos também nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram e IGD Pato Branco e também pelo YouTube PR Jefferson Mendes. Por essas plataformas você pode acompanhar todas as nossas programações ao vivo. Você pode acompanhar os cultos presenciais que também são transmitidos aqui através dessas redes sociais. Quero que você vá lá, curta, comenta, compartilha, comece a seguir as nossas páginas. Vai ser uma bênção para você crescer e edificar-se na presença, na palavra e nas orações. Hoje, como um sábado especial, nós temos sempre aquele momento especial, aquele culto especial, e eu até faço convite para você, porque domingo é o dia dos filhos do Senhor e hoje é um dia de preparação. Se você está saindo para trabalhar agora, ou se você hoje acordou mais cedo, está acompanhando essa programação, vai estar descansando durante este dia, eu peço que você se prepare para amanhã estar conosco, 9 da manhã e também às 18 horas. Serão cultos especiais cheios da presença de Deus. Nós temos aprendido que domingo do Senhor, é o dia que os filhos de Deus se reúnem na casa do Senhor para louvarem e adorarem o santo nome de Jesus. O nosso endereço é Rua Silveira Martins, número 44, bem no centro da cidade de Pato Branco. Você pode vir participar de um culto aqui com a gente. Caso, por exemplo, você não saiba como chegar na igreja, você venha de uma outra cidade, há pessoas que vêm das cidades vizinhas aqui a Pato Branco, você pode fazer o seguinte: envie uma mensagem via WhatsApp para o pastor e o pastor vai enviar a localização para você colocar no seu GPS, aí você vem participar com a gente de um destes cultos. O WhatsApp está na tela para você, que é o 46 30 25 53 52. Faço votos de encontrar você aqui amanhã, vai ser especial. Hoje, sábado, você pode descansar, mas se prepare para que amanhã possamos estar juntos na casa de Deus, tá bom? Meus amigos, nós vamos acompanhar agora um momento especial, que é a novela da vida real. Logo após a novela da vida real, eu volto aqui falando com você deste importante assunto, que é o apelo que eu faço sobre as finanças da obra, para que você possa também ser um colaborador, ser um patrocinador dessa grandiosa obra. Vamos lá, eu já volto aqui em nome de Jesus. O trabalho pesado no campo sempre exigiu de Luiz Carlos muito esforço. Essa foi uma das causas do sofrimento dele com hemorroidas, que são veias dilatadas e inflamadas na região do ânus e do reto, que causam desconforto e dor. Essa luta começou em 2005. Porque eu botava o meu reto 3 centímetros para fora do meu corpo. Eu tinha dias que parecia uma mulher menstruada, eu não tenho vergonha de contar. E sangrava bastante. Aí ele trocava 2, 3 vezes, até mais, às vezes ele usava sempre um forrinho. Eu não podia carregar um balde d'água, porque me atacava aquela hemorroida de uma maneira assim que era só Jesus na causa. Fui consultar na época, entendeu? E o médico, ele falou que eu tinha pouca chance na minha cirurgia. Ele disse que eu tinha que fazer a cirurgia. E daí que ele decidiu que ele não ia se operar. Quem vai me operar vai ser Jesus. Ele sempre foi muito durão, ele não é muito de médico. Às vezes eu digo para ele assim, olha, mas o missionário ensina que Deus deixou os médicos, né? Além desse sofrimento, em meados de 2010, Luiz Carlos sofreu uma queda de cavalo, machucando a região dos ombros e o pé esquerdo, e ficou com graves sequelas motoras.
Eu sentia dor nas minhas pernas, nas juntas, nas articulações, nos braços. Ele passou muitos dias com o pé muito inchado, ele não podia baixar o pé, não podia caminhar. E foi para um ponto que aquilo tinha dias assim que eu passava semanas em casa, não podia fazer nada. Eu tinha que pegar pessoas de fora, peão diarista, para fazer o meu serviço. Muito remédio para dor. Eu não queria saber de médico. Eu ia para o quarto, me deitar, eu ia orar, clamar a Deus. Um dia vai chegar a nossa vez, a gente vai ter um encontro com o missionário e a gente vai buscar a nossa cura, ele dizia. O dia da vitória de Luiz Carlos chegou. O missionário R.R. Soares foi até Porto Alegre em outubro de 2022 e durante a reunião, a saúde de Luiz foi totalmente restaurada. Aonde a gente ouviu a palavra, depois veio a oração forte, né? A gente foi de mão dada, eu e o meu marido, até a frente do altar. E lá a gente oramos com o missionário. Até inclusive eu mancava aquele dia. Você vai pegar todo o seu mal, que está desde o alto da coluna até o ossinho final da coluna. Em nome de Jesus eu digo, sai também do tornozelo, sai do pé, do peito do pé, da sola do pé, sai agora do calcanhar. Eu estou mandando, você vai sair dessa pessoa agora. Não importa o seu mal, em nome de Jesus, sai desta vida. E aí o missionário perguntou quem tinha se curado naquele momento da oração. Missionário, eu na mesma rodada que eu caí o cavalo, eu desloquei a clavícula, entendeu? E não fui no médico, sabe como é que é? A gente é meio durão, né? Fui me curando em casa. Quanto tempo isso? Isso faz uns 18 anos. 18 anos. 18 anos. Então levanta os dois braços agora, com clavícula. Pronto, não tem mais nada. Glória a Deus. Amém? E eu comecei a pensar, será que Jesus me curou da hemorroida também? A gente chegou em casa, de madrugada, aí eu fui me deitar. Eu sentia, parece que tinha um homem me operando, me cortando. Eu sentia bem certinho quando corria a faca. E tinha duas pessoas do lado daquele médico que estava me operando. E eu pensei, diga, é Jesus, porque ele é o médico dos médicos. Deus daquele dia, daquela reunião, nunca mais ele se queixou. A gente é muito grato a Jesus por tudo, essas bênçãos alcançadas, esses milagres. E graças a Deus hoje eu forcejo, eu carrego madeira nas costas. São 50 hectares de terra que nós temos aqui no sítio. E eu e minha esposa trabalhamos, corremos para um lado e para outro, né? Ele é muito desinquieto mesmo. Sempre crava um palanque, bota um arame, ata um bicho. Eu me emociono porque não foi fácil a minha vida. Não foi fácil. Mas sou muito grato a Deus, esse Jesus. Que Jesus me operou e eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Graças a Deus, que lindo testemunho. Para que nós estejamos aqui sempre transmitindo para você essas palavras, estes testemunhos, orações, nós precisamos de recursos. Há toda uma equipe que está trabalhando aqui, editores, câmera, diretor de imagem, sonoplasta, toda a questão da área técnica. Para que nós estejamos aqui, meu amigo, é caríssimo. Então, eu chamo você, convido você que ama a obra de Deus e quer que outras pessoas tenham acesso à palavra do Senhor, nos ajude fazendo uma oferta em favor da obra de Deus. Na tela passa para você agora as contas da igreja, Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. E se você também já tem essa modalidade simplificada de fazer Pix, você já pode marcar também o Pix, que é o e-mail doacoins@iigd.com.br. É pelo e-mail da igreja, você vai fazer sua oferta doacoins@iigd.com.br. Aí também tem o QR Code, muito mais fácil, vai na área Pix, clica em QR Code e automaticamente abrirá para você ali a conta da igreja, você coloca o valor que você sentiu de Deus de fazê-lo, ou então se você não tem uma igreja para você congregar e para você esse programa Hora da Graça tem sido para você a sua igreja, você pode enviar o seu dízimo também através dessas contas. O que eu peço para você que sempre que você ajudar a obra, envie para nós o comprovante via WhatsApp.
Envie o WhatsApp para a gente, 4630255352. Por esse WhatsApp, você pode falar com a gente aqui, enviando o seu comprovante da oferta que você fez em favor da obra de Deus. Não se esquecendo também de enviar para nós o seu endereço. Mande para nós o seu endereço e nós vamos presentear você com um presente especial. Sempre tem enviado, todas as estações, o missionário R.R. Soares envia para nós o livro das bênçãos. E eu quero poder abençoar você com o livro de edificação e crescimento diário para você aprender mais sobre a palavra de Deus, tá certo? Envie seu endereço e nós, com muita alegria, vamos até você. Se você permitir, eu vou na sua casa, faço uma oração no seu lar, abençoa a sua casa, abençoa o seu estabelecimento, no nome de Jesus, tá certo? Agora chegou a hora mais importante deste programa, que é a hora da palavra. Nós vamos diretamente ao altar da igreja, onde ali nós tivemos um culto especial, e eu espero que abençoe você neste dia. Vamos ao culto online, a mensagem de hoje para você, em nome de Jesus. Eu já volto aqui e desfrute da palavra de Deus. Vamos lá. Sejam bem-vindos à graça de Deus, que Deus abençoe vocês de maneira poderosa, que tenhamos hoje um dia que fique marcado em nossos corações e no céu, na terra e debaixo da terra, que somos adoradores do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, pode se assentar, fique à vontade na casa de Deus. Vamos ouvir uma boa palavra, daqui a pouco nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, nossos corações estão abertos, queremos de verdade engrandecer o nome do Senhor, e eu espero que o seu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus, que com certeza vai tratar da gente, nos ensinar, nos colocar na presença santa de Deus, amém, gente? Vamos então à palavra. Nós estávamos na semana passada, falamos um pouquinho até sobre uma questão importante que nós temos que nos aperfeiçoar. Falamos que nós não podemos ser crianças na fé, não podemos ser meninos, temos que crescer, não podemos ser daqueles que não reconhecem o tempo que estão vivendo. Precisamos entender que as coisas não vão bem no meio evangélico, as coisas não vão bem, mas nós temos que sim nos apegar ao Senhor, amém, irmãos? Eu gosto muito desta canção que nós estávamos cantando, porque não por causa da música em si, nem por causa da questão de como ela é cantada, mas é porque relata realmente ali a intenção de Simeão. Quem já leu Atos dos Apóstolos, quem já leu Lucas, né? Lucas capítulo 2 em diante ali, você vai ver que quando Jesus é levado ao templo, quem recebe Maria e José com Jesus nos braços é o Simeão. E Simeão e Ana aguardavam por muito tempo até que viesse a esperança de Israel. O Salvador estava nos braços de Simeão. Por isso que eu gosto deste cântico, deste louvor, por conta de que relata a história do que um homem de Deus aguarda. E eu aguardo isso, irmãos. Eu aguardo essa grande salvação todos os dias, porque ela já veio até nós. E um dia eu estarei com Ele. Quem vai estar com Ele um dia? Um dia vai passar as tristezas, vão passar as dores, um dia vai passar os arrependimentos que tivemos que ter, se a gente pecou, se a gente errou, tudo vai passar, amém? E assim nós vamos estar com Ele, assim como a Bíblia fala, né, irmãos? Nós vamos escutar da parte de Deus, vamos ouvir da parte de Deus, que Ele vai falar assim, ó, vinde benditos de meu Pai. E assim eu quero ouvir, vinde benditos de meu Pai. Essa vai ser a frase mais linda que você vai ouvir da tua história. Está escrito isso, Ele vai nos chamar, vinde benditos de meu Pai. Eu aguardo ansiosamente o dia que Deus vai falar isso para mim. Esse é o meu anseio, eu vou esperar até o dia da volta dEle para a minha vida. Eu quero ouvir Ele falar, vem meu filho, venha. Venha porque você aguardou e agora a tua esperança agora foi renovada, foi fortalecida. Agora você vive a salvação dos santos. Amém? E eu espero que você viva a mesma coisa. Viva para encontrar Jesus. Viva de maneira que você possa terminar dizendo, valeu a pena. Amém? Chegamos ao último domingo de Santa Ceia, aqui na nossa igreja deste ano de 2025.
E eu acredito que a mensagem que vamos ouvir, ela é muito pertinente para o momento que vivemos, momento o que diz respeito à Igreja da Graça de Pato Branco e também ao que diz respeito às igrejas cristãs. Estamos precisando de aprender a voltar a viver numa unidade de uma só fé. E viver, irmãos, com o coração voltado a Cristo, com o coração voltado às palavras de Jesus. Não se esquecer do que Ele fez por nós. Não se esquecer do que Cristo fez em mim. Não se esqueça do que Jesus fez em você. Amém? Não se esqueça de onde Ele tirou você. Não se esqueça das vaidades que um dia Ele fez você entender que era tudo do mundo. E você entendeu que viver para Ele é muito, infinitamente melhor. Amém, gente? Pode todos se assentarem, peguem Bíblia e anotem a mensagem de hoje. Vamos abrir a Bíblia, gente, ao livro de Lucas, capítulo 4, 18. Eu quero ser breve na mensagem, porque tem muita coisa boa para a gente viver ainda hoje, amém? E eu peço a Deus que me unja para pregar essa palavra para vocês, que os dons do Senhor sejam manifestos nessa pregação, nesse culto, amém? Tenho orado muito para que Deus acrescente os dons a essa igreja, irmão, para que nós todos sejamos capacitados a sermos ganhadores de alma, amém? 4, versículo 18. Quando você encontrar, diga achei. Põe tua mãozinha na Bíblia agora e fala: Senhor Jesus, fala comigo, me ensina o que eu preciso, não o que eu quero. Me coloca no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fala esta palavra dizendo que agora Ele está apregoando o ano aceitável, a salvação às pessoas, levando aqueles que estão perdidos a entenderem que não estão mais perdidos, amém? Só que Ele fala muito claro: o Espírito do Senhor me ungiu. Ele recebeu algo da onde, irmão? Do céu. Lembre-se que Jesus era homem como qualquer ser humano. Amém, irmãos? Ele precisou orar, precisou se capacitar, precisou meditar na palavra. Sim, ele, assim como eu e você, temos que fazer. Ele precisou se capacitar, ele precisou buscar do Senhor, para que agora ele pudesse dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E isso aqui é a mensagem para o nosso coração hoje. O Espírito, você vai falar para você: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos de novo? O Espírito do Senhor está sobre mim. O que isso quer dizer? Como igreja de Jesus, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Quem lembra que falamos um pouquinho domingo passado? Lembra? A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem um cabeça, que o cabeça é Jesus, é o cabeça. E os cristãos que são membros, os cristãos, verdadeiros cristãos, são o que, irmãos? Os membros deste corpo. E o Espírito Santo em nós, por sua vez, é como se nós pudéssemos comparar o corpo humano e a nossa alma vivente. O corpo sem a alma não vive. O corpo só está vivo se tiver a alma dentro dele. O que é a alma? É o nosso intelecto, é a nossa mente, é o espírito do homem dentro dele. Você entendeu? Quem lembra de Adão e Eva, né? Quando Deus criou o homem, Deus fez o quê? Soprou vida, dando a ele o seu espírito. Deu espírito de vida. Espírito de vida. Então a igreja, ela está viva, o corpo de Cristo está vivo, mediante o Espírito Santo estando sobre nós. O que Jesus disse em Lucas 4? O Espírito do Senhor está sobre mim.
Então, quando nós estamos como corpo de Cristo, sabendo que Ele é o cabeça, e nós somos membros desse corpo, nós entendemos então que necessitamos ser cheios do seu Espírito para que possamos realmente sermos parte do corpo. Veja, por exemplo, assim, você já percebeu que a gente chama as pessoas que vêm novas na igreja de... Já ouviram falar? Quem está sendo visitante hoje, seja bem-vindo. Já ouviram isso na igreja alguma vez, né? Ou as pessoas que estão chegando são visitantes. Vamos pensar, o texto nos faz entender sobre o corpo humano como analogia. Vamos pensar o seguinte, irmão, tem como um braço vir me visitar hoje, passar um dia comigo? Você entendeu a expressão? Então, assim, o visitante é aquela pessoa que quer se adentrar ao corpo de Cristo e fazer parte do corpo. Mas para fazer parte do corpo, eu também tenho que entender que eu tenho que ouvir a cabeça. Quem que é a cabeça? Jesus. Deu para entender? O visitante, ele vem, visita e pode ir embora, mas o membro não pode ir embora. E diga-se de passagem, eu fiz até, antes de começar esse culto, eu coloquei na internet assim, ó, quais partes do corpo que o homem, o ser humano pode perder e ele continua vivo? Para poder dar um exemplo para você. E aí eu fiquei surpreso que muitas partes do corpo podem se perder. Pode se perder muitas partes do corpo, só que aí está escrito assim, porém, a medicina diz que tal parte do corpo vai fazer que o restante do corpo fique comprometido. Quando o corpo de Cristo está em falta em alguma coisa, todo o restante do corpo, que é o que mesmo? A igreja fica comprometida. Se o corpo de Cristo, que é a sua igreja, e os seus membros, e ele como cabeça, está faltando alguma coisa, todo o restante do corpo sofre. Você já viu, por exemplo, que algumas pessoas, quando elas passam por um internamento, por exemplo, falam assim, a pessoa está com tal órgão com problema. Só que porque aquele órgão não funcionou direito, ele comprometeu outro órgão, fazendo que ele trabalhasse mais, tendo que trabalhar mais. Você veja, por exemplo, uma pessoa pode viver sem um rim, não pode? Só que o outro rim tem que fazer o quê? Trabalhar, fazer hora extra, né? Vai ter que trabalhar por 2, e assim sucessivamente. O homem pode perder a mão, ele continua vivo, não continua? Mas vamos falar a verdade, faz parte no corpo? Faz falta do corpo? Faz, irmão, demais. Pessoa pode viver sem um braço, mas, irmão, faz uma falta tremenda. Você entenda que essa comparação e analogia tem o interesse de fazer a gente pensar nas coisas espirituais. Se você, cheio de Deus, não se mover e não se encher dos dons e da capacidade de Deus, você deixará um buraco dentro da igreja. Ou seja, o corpo vai estar vacilante pela parte que você deveria cumprir. Ou seja, nenhuma pessoa é inútil na obra de Deus. No corpo de Cristo todos são importantes, diga graças a Deus. E às vezes nós olhamos de maneira errada para o corpo. Olha para o pastor, por favor. Você já percebeu que às vezes as pessoas têm feito, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha, eu não gosto de tal coisa, mas a pessoa, né, pastor, pelo menos eu não sou muito bom de rosto, mas olha só como eu sou forte, musculoso, corpo definido. Tem pessoa que ela vai se gabar de algo nela. Você sabe o que eu estou falando, né? Não estou falando nem da questão de uma virtude de querer mostrar para alguém, mas da intenção da pessoa. Fala, pastor, eu não tenho, meu rosto não é muito bonito, mas olha meu cabelo como é bonito. Fala bem. Pastor, meu cabelo não é tão bonito, mas pastor, olha que mãozinha bonita. Não é assim que a gente vê às vezes? Quem já fez essa comparação com você mesmo? Você nunca fez isso? Tem gente que se acha feio inteiro, né, irmão? Aí lascou, né? Eu estou dizendo assim, não na intenção natural do corpo, mas é para a gente ter uma percepção que todos nós temos uma beleza individual. E o corpo de Cristo tem uma beleza individual e única. A pergunta que eu faço para você já se sentiu assim um pouquinho feio? Já sentiu? Não há quem não tenha se sentido assim. Quem depois que foi num salão de cabeleireiro ou num barbeiro, fez a barba, arrumou, penteou o cabelo, hoje, como é que fala o negócio aqui, Marcela? Fez um degradê, né? Deixa a barbinha de bode, igual do Marcelo, assim, ó. Vocês podem achar feio, e eu também acho. Tenho certeza. Não tenho dúvida, mas pergunta para ele se ele acha feio. Ele sai assim, bonitão, né?
Ele acha que ele é bonito, né? Coitado, ele não sabe que é de verdade, né? Eu digo para vocês nesse sentido de entender, irmãos, que nós temos que estar bem conosco mesmos. Amém? Só que a comparação natural faz nós olharmos para o espiritual. Vamos então à carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Gente, eu não sei se já teve essa, vamos dizer assim, essa vertente, de você ler muitas vezes um texto, muitas vezes, e do nada, né, como o pessoal fala, né? Eu não vou falar do Neida, senão o pessoal fala que eu sou jovem demais, né? Né? Mas, irmão, do nada o Espírito Santo faz você entender algo que você já leu muitas vezes e nunca tinha entendido, que é uma revelação de Deus para a gente. E aqui na primeira carta aos Coríntios 12, eu já li muitas vezes esse texto, já preguei sobre os dons da palavra de Deus, que nos ensina que a gente tem que, até inclusive falei desse propósito há 6 meses atrás. Quem fez conosco aquele momento espiritual da busca do Espírito Santo, que nós temos 3 meses aprendendo sobre os dons do Espírito Santo, aprendendo da capacidade que o Espírito Santo nos dá. Eu falei disso, e nós passamos por aqui, e esse texto não foi anunciado nos cultos que nós tivemos, e hoje nós vamos ter essa oportunidade. Leia com bastante calma. Diz assim o versículo 12, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Eu vou pegar esse versículo para explicar uma coisa para você. Ó, se a gente perder uma orelha igual o Malco, quem sabe quem é o Malco? Já viram quem é o Malco? Na Bíblia relata do homem que no dia que Jesus foi ser preso, o Pedro tirou a espada e cortou a orelha do Malco. Eu fico pensando que precisão. Dá licença que eu vou cortar a tua orelha. Você acha que o Pedro queria fazer o quê? Queria arrancar o pescoço, né, irmão? Por sorte ele desviou, pegou só a orelha. Mas ali Jesus fez um milagre, a primeira cirurgia plástica. Colou de novo a orelha dele, né? Mas a intenção de perceber, se perder a orelha, vai ficar feio, né? Não vai ficar bonito esteticamente, porque Deus nos fez perfeito, amém? Diga assim, eu sou perfeito de Deus, amém? Aí você olha para o corpo da pessoa sem uma orelha, ela continua viva. Vai doer, vai ter a chaga, vai ter ali a cicatriz daquela orelha, mas continua vivo. Só que Jesus está dizendo, o corpo de Cristo são muitos membros, mas Cristo é o cabeça desse corpo. Agora a pergunta é, se cortar a cabeça, acontece o quê? O corpo de Cristo, sem Jesus, morre. O corpo de Cristo, decapitado, está à falência, à morte, ao enterro e à podridão do mundo. Sabemos que quando nós partimos dessa vida, o nosso corpo vai fazer o quê, irmãos? Tornará-se pó novamente. Inclusive, vermes que estão dentro de nós comerão a gente de dentro para fora. É ruim falar assim, mas é a verdade. Então nós temos que entender, irmãos, que se eu sou um cristão verdadeiro, se queremos andar com Cristo como uma igreja viva, nós não podemos esquecer de Jesus, porque é Ele que rege a igreja. O corpo de Cristo precisa dele como cabeça. O que o cabeça faz? Vamos imaginar, a nossa cabeça é muito importante. Estão coisas vitais na nossa vida, né? Visão, audição, o nosso cérebro que digere tudo que entra, pensamentos, ideias, tudo está aqui. Então a visão tem que ser de quem? De quem, gente? De Jesus, a visão tem que ser dele, a minha visão não pode ser a minha, porque senão eu enxergo muito curto. Quem já olhou para o horizonte e falou, nossa, que longe que está, mas você não consegue ver que lá no horizonte tem lá um animalzinho caminhando. Você consegue ver o horizonte, mas você não consegue ter detalhes. O Senhor olha o horizonte e Ele sabe tudo que tem no horizonte, no caminho, no meio do caminho, antes de chegar e depois que chegou. Amém? O Senhor conhece tudo. Então a gente tem que entender que para que sejamos membros fortes de Jesus, do corpo de Cristo, nós temos que ter base na cabeça que é Cristo. Qual que é a cabeça de Cristo? Lembra que aprendemos semana passada, nós temos a mente? Não sei se foi no domingo ou na quarta que eu falava sobre que nós temos a mente de Cristo. O Paulo falou isso para a igreja. Nós temos que pensar como Cristo. Nós temos que agir como Cristo. É isso que faz que quando falemos que somos cristãos, seja uma verdade e não uma mentira.
Se eu sou cristão, eu devo andar, pensar, agir como cristão, fazer como Jesus ele fez também. Então, para a gente prosseguir, baseia-se que os membros desse corpo só podem estar de pé se tiverem ligados à cabeça. E eu peço que você dê atenção agora, não tire nada agora para você pensar em outra coisa. Mas imagine o seguinte, se você, por exemplo, já viram falar de pessoas que infelizmente têm morte cerebral? Que a mente da pessoa parou, ela não liga mais sistema nervoso, não dá então os choquinhos ali para o cérebro mandar o corpo reagir, e a pessoa morre, ela está viva, mas a mente parou, não funciona mais. Infelizmente os órgãos vitais estão vivos, mas acaba-se que não tem mais a força para levantar. A igreja de Jesus é mais ou menos assim. Se a mente de Cristo em nós está perdida, ou não ouvimos mais essa ligação, eu me lembrei de uma coisa que um dia até eu conversei com o obreiro Natanael, ele vai se lembrar, de um dia que nós falamos da sua mãezinha, lembra? Que já está com Jesus, abraçou Jesus. Eu me lembro que ele me falou de um dia, pastor, o doutor disse para minha mãe, para nós da família, que os neurônios, ali, como que fala o nome? Ai, Jesus, esqueci. Vou deixar neurônio assim. Que eles não se encontram mais. Eles precisam dar um choquinho para o outro, que um manda uma coisa, outro manda uma coisa. E ela foi se debilitando e hoje está com Jesus melhor que a gente. E se nós, como corpo de Cristo, não estivermos recebendo, vamos dizer assim, essa ligação dos neurônios, que Cristo traz para nós, o corpo não reage. Nós, como cristãos, se não estivermos genuinamente, o que é algo genuíno? Que não tem mistura, que a religião não domina, que não é o pastor, não é o padre, não são os dogmas, não são doutrinas, mas o Cristo de Deus revelado no Santo Evangelho faz que nós tenhamos a visão de como devemos viver. Quem está entendendo, diga amém. Não é muito simples. É simples, não é muito simples, mas o entendimento é muito direto. Se nós, como igreja de Jesus, podemos viver sem o corpo por um tempo? Podemos viver sem a cabeça por um tempo? Não, eu acabei de falar. Humanamente falando, o corpo continua vivo, bate o coração, continua ainda os órgãos vivos, trabalhando, mas a mente morreu. A pessoa não tem mais função, ela não levanta dali mais. Quer dizer, nós como igreja podemos continuar vivos e mortos ao mesmo tempo. Você entendeu? Não temos reações mediante ao que está acontecendo, mas o nosso corpo está vivo sem a cabeça, sem a mente, que é Cristo. Então, vocês estão entendendo. A igreja de Jesus é formada por cada um de nós. Então, cada um de nós representamos a igreja. Nós somos membros dessa igreja que é Cristo. E aí algumas pessoas podem dizer, eu sou a igreja. Aí eu refuto essa ideia e digo com toda certeza que essa pessoa está equivocada, porque eu nunca vi um braço resistir sozinho. Eu nunca vi, por exemplo, alguém falar assim, olha, eu cortei minha perna, que vai nascer um corpo a partir da perna. Tem jeito? Já viram as raízes da árvore, de uma planta, que você tira uma raizinha que brota, você faz o quê? Pega ela, planta e ela nasce, irmãos? Já pensou, irmão? A terra estaria cheia de homenzinho plantado. Você entendeu que não é nesse sentido. Então, o corpo de Cristo carece que estejamos ligados nos pensamentos, na cabeça, que é Jesus. Quem entendeu, diga amém. Poderia terminar a mensagem aqui, que você voltaria para sua cabeça pensando, para sua casa pensando, puxa, é isso que eu tenho que ser, eu tenho que fazer como Jesus. Porque uma igreja que pensa como Jesus não vai desprezar os mais pobres, não vai desprezar os cultos, não vai desprezar as orações, não vai desprezar os jejuns, não vai desprezar a busca que você tem que fazer, não vai desprezar uma madrugada para levantar e orar, não vai desprezar a família, não vai desprezar o pastor, não vai desprezar o trabalho que é evangelístico, amém? O corpo de Cristo vai reagir como Jesus. Amém? Agora vamos ler um pouquinho mais, tá? Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. 13. Pois todos nós fomos aonde? Batizados em um Espírito, formando um corpo, quer seja pato-branquenses, quer sejam paranaenses, gaúchos, catarinenses, paulistas, quer sejam judeus,
quer sejam gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas... Ou seja, eu não sou o único que forma o corpo. Há muitos que fazem essa formação. Então, a pessoa que diz, eu sou a igreja, e diz que não precisa de Jesus, que não precisa estar unido no corpo de Cristo, que não precisa de igreja, esse versículo já diz exatamente, essa pessoa está totalmente equivocada. Porque ele está dizendo, não tem como o corpo ser muitos em um só. Então, todos nós somos um único corpo em um mesmo espírito. Amém? Se o pé disser, por que não sou mão, ou não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Imaginou, irmão? Que besta seria, irmão? Já pensou o corpo, eu sou cheio de olho? Já pensou, irmão? Seria uma aberração. Quem acha que seria uma aberração? Deus fez gente perfeita, não fez? Você tem 2 olhinhos, irmão. Diga que bonito que são meus olhos. Ai, os meus olhos eu queria que fosse verde. Não, irmão, os nossos olhos são perfeitos, amém? Perfeitos, criados por Deus. Eles são só 2, não precisa mais. Minha mãe falava assim para mim, ó, você pensa que eu não vejo? Eu tenho olho aqui na nuca. Eu sempre procurei e não achei. Que mãe é assim, né, mãe? Né, mãe? Cadê a mãe aí? Vê tudo que está acontecendo mesmo sem nem ver, né? Mas deixa para lá essa conversa. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis, ou seja, cada um tem uma função do jeito que Deus predestinou. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Já viram aquela imagem, tem um camarada, tem um monte de braço? Né? Irmãos, eu acho que assim, fique claro para nós, Deus fez a gente perfeito. Tá? Não tem que ficar pegando essas coisas, essas filosofias dos homens perdidos aí, não. Ah, o homem com 5 braços, irmão, isso aí não é normal, não. Isso aí não é coisa de Deus, amém, irmãos? Aí diz assim, ó, versículo de número 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem... Aliás, faz o seguinte, eu vou ler do 23 ao 26, põe para mim, por favor, na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu só quero que você leia esses próximos versículos. Essa leitura, ela precisa de um pouquinho mais de entendimento para você entender o que está escrito aqui. Por isso que a gente vai aqui na nova tradução. Versículo 23, leia na tela comigo. E aquelas que achamos menos honrosas, são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias, fazemos o quê? Recebe um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Continuando, 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Quem entendeu, diga graças a Deus. A própria leitura já é autoexplicativa. Nós temos que entender, irmãos, nós podemos olhar, olhando a título de igreja, nós podemos olhar para o corpo de Cristo e falar, por exemplo, o Marcelo não é alguém tão dotado de dons, parece que ele não contribui com o corpo de Cristo, ele não cresce com o corpo de Cristo. Só que está escrito que ainda que este pareça não ter tanta apresividade, não seja tão, vamos dizer assim, como que eu posso usar a palavra, não tenha tanta visibilidade, este tal é importante no corpo. Então quer dizer, diga assim comigo, eu sou importante. Seja sincero na sua vida, você pode me responder sim ou não, mas algum momento da tua vida você já se sentiu ser assim meio desprezado, não ser importante em algum lugar, não ser bem-vindo a algum lugar, não se sentir confiante no lugar que você está?
Porque no corpo de Cristo tudo é coeso. No corpo de Cristo tudo é perfeito, irmãos. Tudo foi colocado no seu devido lugar, irmãos. Já pensou se o braço saísse do meio do peito, irmão? Não ia ficar estranho um negócio desse, irmão? Não ia? Tudo está certinho no seu lugar. Ah, pastor, mas não tem tanto interesse o dedinho do pé só para bater na quina. Irmão, e vamos falar a verdade, tem gente que gosta de bater na quina, né? Você entende a expressão corpórea, mas entende a espiritual. Tem gente que, às vezes, no corpo só dá problema, irmão. Mas ela é importante, nós temos que lutar para tratar aquela parte do corpo que está com problema. Por isso diz que se um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre junto. Isso aqui me fez, eu até descrevi uma coisa para falar para vocês, Deus honra a humildade. Deus não honra os dons. Você é cheio disso, você é cheio daquilo. Deus honra os mais humildes. Então você pode ser cheio de muitas capacidades, muitos talentos de Deus, mas Deus quer honrar em você a sua humildade, no que você é. Se você é a mão dentro desse corpo, então seja uma mão útil para o Senhor. Amém? Seja honroso em ser mão. Ai, mas eu queria tanto ser, pastor, a pele sedosa. Não é o desejo das irmãs? Quem que as irmãs quer ter pele de pêssego? Teria que ser plantado numa árvore de pêssego. Nós temos que entender isso. A pele, tudo no corpo é essencial. Tudo. Tem pessoas que desprezam. Você é um ser humano cheio de pelinhos. Não, tem pessoas que têm menos, né? Tem gente que nasce com menos pelinhos no corpo. Mas todos nós temos. E há um estudo que diz que é essencial para o corpo ter os pelinhos, gente. Você procurar para um dermatologista, pelo não presta para nada. Olha que está errado, hein? Olha que pelos, eles foram criados por Deus para algo essencial, para cuidado. Então a gente tem que entender, irmãos, que nada que Deus fez em nós e na igreja dele é por acaso. Então eu queria que você tivesse essa ideia que o meu coração está tendo do Espírito Santo, que eu sou importante nessa obra. Nesse corpo de Jesus eu faço parte de uma obra muito grande. Então eu não posso desprezar a grandeza dessa obra. Eu não posso achar que eu seja invalidado por ser o dedinho. Irmãos, eu vou mudar o dedo para ninguém fazer a similaridade com esse dedo. Ou nem esse. Vocês entenderam o que eu queria dizer? Irmãos, se esse dedo fazer falta, vai ser ruim para a gente? Vai. Tudo na nossa vida, irmãos, é importante. Então nós não podemos achar que dentro da igreja, por mais que eu seja ou me ache incapaz de alguma coisa, eu não tenha relevância no corpo. Eu tenho sim grande relevância. Você pode falar, pastor, como eu serei usado? Fecha a porta aí, mas essa porta de trás aí só deixa um lado aberto, senão a gente fica olhando para fora. E às vezes a gente acaba se perdendo, irmãos, achando que nós somos muito incapazes. Poxa vida, como que um dia eu posso orar para alguém ser curado? Fala a verdade, você já sentiu essa incapacidade? De ver alguém com uma enfermidade ou doente, e você fala, puxa vida, se eu fosse igual o pastor, eu ia repreender o demônio. Você está errado, você está lembrando do pastor, você deveria lembrar de Jesus, que ele disse que no nome dele você faz que os doentes sejam curados. Quem que é o cabeça do corpo? Não é o pastor é aquele que traz o recado de Deus, traz a palavra do Senhor, capacitado de dons, o dom da profecia, o dom da palavra, e quando ministra, o coração destes membros se aguçam. Irmãos, eu estava essa semana pensando, e falei inclusive na quarta-feira, alguns aqui participaram, alguém fez jejum por esses 14 dias? Chamei os irmãos para jejuarem junto. E nesse jejum, né, irmãos, ontem eu estive com a minha esposa, eu fui com ela na farmácia tem a balança, né, para a gente se pesar. E aí eu fui me pesar, e eu estava com 110 quilos. Verdade, bastante, né? E eu fui à balança e falei, Senhor, será que eu emagreci nesse jejum? Não fiz jejum para emagrecer, estava jejuando espiritualmente, clamando a Deus para que haja uma consagração na minha vida. Aí eu subi na balança, eu falei, perdi 5 quilos. Não, foi 7 quilos em 14 dias.
só me abstendo de alimentos tipo pão, açúcar, tirando massa, tirando coisas que agradam os olhos. Uma macarronada bem suculenta agrada aos olhos? Uma gordurinha da carne. É bom, né? A Grace me inventou um dia uma coisa assim, pastor, não se importa com a gordura, não, a gordura é aprazível a Deus. Está escrito, né? O crente arruma versículo para tudo, né, irmão? Mas a gente sabe que faz mal. Quem lembra quando era um pouquinho mais magrinho, você sabe bem que até as nossas atividades eram feitas com mais vontade. E quando eu estou falando isso aqui, não é a intenção de... Gente, o pastor não tem nenhum entendimento, nem aptidão para falar de nutricionismo. Não tendo nada disso aí. Mas o que eu percebi nessa consagração? Tirando certas coisas que é vício, quem já estudou ou já ouviu falar que açúcar é vício? Que a maioria das coisas que a gente come vira açúcar. E ele vira um vício. Parece. Quem já ficou assim, eu acho que eu preciso de um doce. Quem já falou, levanta a mão e faz, eu preciso de um doce. E quem depois do doce fala assim, eu preciso de um salgado agora. Aí vai o ciclo, agora eu preciso de um doce, agora eu preciso de um salgado. Aí a gente vai ficando forte assim. Entenda, gente, pelo amor de Deus, às vezes o corpo precisa de um tratamento, uma vitamina que falte. Isso aí você procura o doutor que entende isso. Mas essa comparação do Paulo, que ele traz essa analogia, me fez pensar, puxa vida, tudo no corpo é importante. Se o meu coração estiver entupido, com as veias cheias de gordura, vai fazer falta esse coração uma hora. Vai ou não, gente? Vai. Você poderia pregar e falar de Jesus até 155 anos. Mas porque você não cuida do seu corpo, você pode perder a vida com 30. Você tem visto pessoas morrer com 30 anos? Antigamente, quando morria assim, uma pessoa mais jovem, irmão, era uma comoção na cidade. Quem lembra quando morria uma pessoa jovem? Meu Deus, eu não acredito que essa pessoa morreu. Irmãos, hoje os casos de infarto estão acontecendo com 30 anos nas pessoas, irmão, com 20 e poucos anos. Por falta de cuidado do quê? Você entendeu que a analogia do Paulo, usando o corpo, falando do que é espiritual, tentando mostrar para a gente que nós temos que ter coesão, nós temos que ser coesos quanto à palavra. Se o corpo está inchado de um lado, irmão, a gente tem que tratar o que está fazendo esse inchaço. Tem gente que ora muito, mas pratica pouco a palavra. Tem gente que pratica bastante a palavra, que é uma pessoa que sempre tem Bíblia na boca. Diga, na minha boca sempre tem Bíblia, sempre tem palavra. Mas não pratica, não adianta nada. Nós temos que entender, irmãos, que tudo tem que ser certinho. Se você procurar alguém que estuda o corpo humano para entender o que tem que se alimentar, a gente vai comer igual passarinho. Quem já viu passarinho comendo? Quem já viu passarinho comendo? Já viu? Ele pega o alpitezinho. Irmão, eu fico pensando, nossa, mas como é que come, meu Deus? O alpite que o passarinho come ali, irmão, já é pequeno, ele tira o que está dentro daquele negócio pequeno e come e fica feliz. Então, quando a gente se alimenta de maneira errada, o nosso corpo reage. Se a gente vai comendo tudo que vão trazendo, o corpo vai sofrendo. Olha para mim, presta atenção. O evangelho dos últimos anos para cá, no Brasil, está sendo muito deturpado. Estão trazendo um tipo de evangelho que não é o bíblico. Estão ensinando as pessoas algo que não é de Deus. E quando digo isso, falamos membros do corpo da Igreja da Graça de Pato Branco? Não, nós somos partes do corpo de Cristo em todo o mundo. Quem entendeu, diga amém. Então a nossa igreja é perfeita? Não. Existe uma perfeita? Se existir, não vai lá que você estraga. Eu não vou porque eu vou estragar a igreja perfeita. Não existe uma igreja perfeita. E algumas pessoas saem com a intenção, não, porque eu fui lá e fui maltratado. Irmãos, nós podemos passar por tantas situações em tantos lugares. Alguém já foi maltratado no banco que você tem conta? Alguém, sei lá, pastor, eu fui maltratado lá. Puxa, eu tenho caixa eletrônico que devia funcionar, a gente paga tanto, tinha que ser um negócio bom. Você foi maltratado, você foi um cliente desprezado pelo negócio. Aí você vai lá e cancela a conta? Mas tem gente que se vir na igreja, a pessoa não dá bom dia, a pessoa não volta mais. Ou seja, é uma coisa totalmente, porque eu pensava que tinha perfeição. Pensou errado. Não existe perfeição, a não ser em Cristo. Por isso que é Ele que dá desígnio ao corpo. Se não for a cabeça, que é Cristo, nos doutrinando, nos ensinando, nos moldando, nosso corpo estará perdido.
Então, nesse jejum que eu fiz nesses 14 dias, vou entregar na madrugada, vou entregar à meia-noite hoje, foram 14 dias difíceis. Foi bem difícil. Quem acha difícil fazer um jejum? Fala a verdade. A gente é acostumado a comer, irmão. Quer coisa mais gostosa que comer, irmão? Irmão, a coisa mais gostosa do mundo é comer, irmão. É gostoso comer, irmão. Só que tem que ter uma medida. Presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui é mais forte ainda. Quando a gente vê, por exemplo, muitas pessoas tentando trazer um alimento novo, elas estão misturando algo. O missionário estava pregando semana passada, ele falava que nos anos 70, 80, ali, aquele meado ali, as pessoas não eram gordinhas. Desculpe, não tô, pelo amor de Deus, não é para ninguém pensar ou ficar chateado com isso. Amém, irmãos? Eu também estou no clube, então não fique bravo comigo. Amém, irmãos? Mas por quê? Por causa que não havia essas comidas aradas enlatadas, não tinha essas coisas que tem hoje para poder fazer a pessoa comer um pacote de leite. Quem já tomou leite de tiradinho da tetinha da vaca? Irmão, se você tomar o leite, irmão, que tira da tetinha da vaca, tem um tempinho ali que ele já estraga. Estraga. Eu ganhei do tio do Marcelo um leite, ele trabalha numa chácara, ele trabalha com vacas leiteiras, e ele tirou 2 litros de leite e trouxe para minha esposa. Eu particularmente, não tomo leite. E aí minha esposa colocou na geladeira o leite, e ela esqueceu que tinha ganhado o leite. Já aconteceu com vocês? Esquecer? Ela esqueceu que tinha ganhado o leite. Quando foi pegar o leite, dentro da geladeira, estava coalhado, estava estragado. Como é que pode ficar 5 anos um leite guardado? Como assim, pastor? Quem já viu na etiqueta, embaixo da caixa de leite, tem um monte de quadradinho colorido. Aqui, quando está coloridinho assim, é porque foi para vender, não vendeu, voltou, colocaram mais soda, colocaram mais coisa e mandaram de novo. Tem mais coloridinho, voltou de novo. Irmão, tem leite que vai e volta milhares de vezes. Como que fica o corpo? Saudável? Não fica. Não, pastor, então o senhor trouxe hoje a gente para um culto para falar do corpo? Não. Agora vai vir a mensagem principal. Quando a gente começa a se alimentar de toda a palavra que estão dando para a gente, dizendo que ser de Deus, você faz mal para o teu corpo. O corpo de Cristo começa a sofrer quando alguém vem de fora e prega uma coisa contra aquilo que está escrito. Hoje você vai abrir a internet, colocar assim, por exemplo, pregação sobre perdão, você vai achar 1 milhão de coisas. Vai ou não vai? Pregação sobre amor, um monte de coisa. Pregação para ter ódio dos irmãos, você vai achar? Vai, irmão. Vai. Pregação para poder mandar o irmão embora da igreja. Vai ter? Vai. Ou seja, se você se alimentar dessas coisas erradas, vai fazer bem para o corpo de Cristo? Se você escutar o pastor Jefferson, escutar 385 pastores durante a semana, vai trazer um crescimento para o teu corpo? Você vai ficar inchado de palavra, mas de pouco conhecimento de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Irmão, você sabe que o que engorda na gente é o que nós não precisamos para estar nutridos. Quem sabe disso? Tudo que está gordinho na gente é uma sobra do que não precisava. Gente, quem está falando aqui não é digno de querer cobrar algo de alguém. Diga amém. Eu não sou digno. Se eu fosse o perfeito, eu poderia falar de perfeição, mas eu não sou. Quem gosta de doce? Chega a salivar, né? Eu estou falando com a intenção de a gente ter a percepção que o Paulo usa dessa analogia para a gente entender que o cristão tem que crescer, nós não podemos ser crianças. Se a gente não cuidar do nosso corpo, nós não poderemos cuidar da obra de Deus. Amém, igreja? Nós temos que cuidar, nós temos que lutar. E isso se leva a considerar-se as questões naturais, mas nós temos que entender as espirituais. Já pensou uma pessoa que poderia viver pregando o evangelho 100 anos pregando, irmão? Morreu antecipado porque não cuidou do corpo. Eu vou terminar essa parte. Eu, há mais ou menos uns 13 anos, mais ou menos, um pastor olhou para mim e falou assim, Jefferson, você quer ganhar alma a vida toda, até você morrer? Eu falei, sim. Aí ele me disse com essas palavras, sabe aquele, quem já levou uma patada de leão? Quem já levou uma patada de leão? Ele falou assim, se você quer pregar e ganhar muita alma, você vai ter que fazer algo, porque do jeito que você está, você não vai ganhar muita gente. Eu falei, como assim, pastor? Está amarrado isso aí, eu vou ganhar muita alma para Jesus. Ele disse, o tanto de refrigerante que você toma, quando você tiver certa idade, você não vai ter saúde para poder ganhar alma. Coloquei uma lei no meu corpo. Quem já viu uma Coca-Cola derramando aguinha em volta assim, geladinha, e você fala, eu não podia falar o nome, né? Agora falei.
você fala, nossa, é gostoso ou é ruim? É gostoso ou é ruim? É bom, irmão. Aquele trem preto gostoso, né, irmão? E eu falei, eu nunca mais vou tomar refrigerante na minha vida. Porque aquilo foi de Deus para mim. Não foi o pastor. Eu entendi. Ele falou com palavras humanas, mas eu entendi Deus falando comigo. Eu vou parar com refrigerante. E desde então, na minha casa, ninguém toma refrigerante. Ninguém. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para minha família. O que você não faz de mal para você, você não dá para outra pessoa. Ah, pastor, isso é regra? Não é regra, cada um faz o que quiser. Mas eu entendi que se eu quero cuidar muito tempo da minha casa e do povo de Deus, eu tenho que tirar o que é ruim. E hoje já estou numa fase de tirar também muitas outras coisas que não prestam. Fiquei esses dias sem açúcar, falei, nossa, acorda feliz, acorda vivo, a mente trabalha melhor. Talvez está na hora de a gente ouvir isso aqui como uma palavra de Deus e tomar uma decisão para melhorar na nossa vida. Amém, gente? Como membros do corpo de Cristo, versículo 27, agora voltando na RC, né, que é a Ferreira de Almeida. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente, o que, gente? Apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, depois, socorros, governos e variedade de línguas. Esses dons a igreja tem que ter. Quem já viu milagre aqui na igreja? Tem um milagre que vai passar, não sei se, puxa, eu não vi se passou ontem. Valerie, você chegou a ver se foi passado o testemunho nosso daqui da cidade? Ah, na próxima semana, a Valerie, a nossa jornalista aqui, membro aqui da igreja, ela gravou com uma irmã nossa, a irmã Franciele Grotto, ela usou óculos desde os 14 anos. Em um culto como você está hoje, num momento de oração, com este homem simples, comum como qualquer outro, oramos a Deus e ela foi curada e ela não usa mais óculos. E ela tem 43 ou 42 anos, se não me engano, praticamente a vida toda usando óculos. Como que pode ter cura desse jeito? São milagres de Deus, quer dizer, é um dom que Deus manifestou na igreja. Amém? Ah, pastor, o senhor pregou algo que aconteceu. Eu não sou profeta desses que falam assim, eis que eu vejo que tem alguém aqui assim. Não, isso aí é... Sai fora disso aí, que isso aí é o tipo de evangelho que eu estou ensinando hoje, que não é o de Cristo. A profecia de Deus, irmão, eu posso, por exemplo, ser... Ah, que dom que o senhor tem? Eu posso ser usado em vários dons. Tem dia que eu prego aqui uma coisa que vai acontecer com você ainda, sem eu conhecer você, sem saber nada. Isso é a profecia de Deus. Amém? Mas são coisas que nós podemos estudar o versículo 28 em outro dia, ponto a ponto. Combinado? Combinado? Em outro ponto a gente estuda esse ponto aqui, tá? Outro dia. Porventura são todos apóstolos? É uma pergunta que você responde. Todo aqui na igreja é apóstolo? São todos aqui profetas? São todos aqui doutores? São todos aqui operador de milagre? Tem todos dom de curar? Falam todos diversas línguas? Todos aqui interpretam todos? Ou seja, não é todos, ou seja, cada um que tem estes dons na igreja coopera com o outro que tem outro tipo de dom. Ou seja, o pastor Jefferson tem um dom da palavra, o dom da pregação. Puxa vida, eu, por exemplo, não tenho o dom do louvor. Quando eu abro a boca, eu atrapalho os ministros aqui. Mas eu tenho um dom de adorador, que é diferente. O que o adorador faz? Adora. Já um ministro de louvor tem que ser bom naquilo que faz. Tem que estudar o seu instrumento, tem que estudar a voz, tem que estudar para não falhar. Quem já foi cantar assim, ó, às vezes eu vou querer acompanhar eles, eu sou muito bobão. Eu vou acompanhar eles estão aqui, ó. Esse é o meu anseio. Porque a gente não tem essa habilidade, mas dá para estudar, não dá, Nath? Se precisar de um professor, tem um professor bom aí, né? Mas a gente tem que ir nos capacitando. Então, ou seja, cada um de nós fomos chamados para algo no corpo. Então, você pode sim capacitar-se e ficar bom em algo que vai colaborar com aquilo que eu sou ruim. Quem entendeu, diga amém. Então, assim você começa a entender que a igreja começa a ficar mais forte quando cada um ocupa o seu lugar. Lugar de preciosismo. Sabe o que é preciosismo? Quando a pessoa se acha o ídolo. Porque eu sei, você não sabe. Eu sou mão e eu faço tudo para a cabeça. Irmão, como que o corpo vai se o pé não levar você, irmão? Quem já olhou para o pé e falou, nossa, que pé mais feio. A minha filha fala, meu Deus, pai, é impossível que... Gente, olha que vergonha que eu passei. A Fernanda nasceu.
E não sei se antigamente, vocês lembram, quando nascia, até hoje, né? Nascia criança, falava assim, olha bem seu filho para ninguém roubar na maternidade ou trocar. Já ouviram isso aí? Já viram? Minha esposa escutou minha mãe, veja quando a criança nascer, veja como que ela é, porque alguém pode trocar sua filha. Não tinha como trocar, né? De jeito nenhum, né, Fernanda? E na hora que ela nasceu, a minha esposa falou, fala bem alto, bem estridente aí. O que foi a primeira coisa que você viu, Dani? Aí você falou o quê? Eu não preciso ver a cara se parece comigo ou com meu marido, mas o pé é do meu marido, então é meu filho, é minha filha. Por quê? Porque é bonito o meu pé? Ô louco, minha, nem você. Você entendeu? Então na hora que ela olhou pro pezinho, opa! É igualzinho. Gente, olha para mim. O corpo de Cristo só é corpo de Cristo se for igual a Jesus, irmão. Não tem como você falar que é de Jesus se você não anda igual a Jesus. Minha esposa olhou para os pés da minha filha e falou, é do Jefferson. Jesus vai olhar para você e vai falar, esse é meu porque ele é como eu sou. É assim que Jesus tem que olhar para nós. Olhar para o corpo de Cristo e falar, essa igreja, olha que linda. Essa igreja é como eu, lindo. Amém, irmãos? Não tem aquela música? E os seus olhos, né? E os cabelos são brancos como... Irmão, a igreja tem que ser linda, irmão. Sem mancha, sem raiva, sem ódio, sem mágoa, sem mácula. Sem preciosismo, eu sou melhor, eu sei mais, eu sou isso, eu sou aquilo. Diga, o eu sou. Diga, eu sou. É Deus. É só Ele que eu sou, irmão. Mais nada. O que tem de mim não presta, mas o que eu sou está aqui dentro é de Deus. Ele é o eu sou. O que o eu sou está fazendo em mim, faz que eu construa Cristo no coração das pessoas. Agora, para a gente terminar, onde eu falei para vocês que eu não tinha estudado até então esse texto. Portanto, procurai... Vamos, gente. Vou de novo. Portanto, procurai com zelo... Aí ele ponto e vírgula, mudando de assunto com o mesmo enredo. Leia lá. Gente, se o Paulo fala que os dons são importantes para a igreja, e ele termina o texto falando assim, só que assim, ó, mesmo que tudo isso aqui seja evidente dentro da igreja, diga amém, eu vou mostrar algo que é maior que tudo isso. Então o corpo de Cristo é importante, cada um fazer a sua parte, ninguém ser melhor que o outro, mas tem algo melhor ainda, que é acima de tudo que você ouviu. Você ouvindo tudo que a gente ouviu até agora, não faz, puxa pastor, isso aqui é a igreja perfeita. Amém? Não é, o que a gente ouviu não é para ser uma igreja perfeita. Só que o Paulo termina dizendo o quê? Só vai ser igreja perfeita porque eu vou mostrar o que é mais acima, ou mais acima não, algo mais excelente do que tudo que você ouviu até agora. O que é algo mais excelente? Tem para você um subtítulo. Aliás, tem um título no capítulo 13. O que está escrito aí? Quem já leu esse texto? Quem já leu esse texto? O que o Paulo fala? Eu posso ter todos os dons, se eu não tiver amor, não vale nada. Você pode vir para a igreja todo domingo, toda quarta, você pode orar todos os dias de madrugada, 3 horas da manhã. Tem gente que se gaba, né? É porque essa semana eu fiz jejum, essa semana eu orei de madrugada. Irmão, se tudo foi feito sem amor, tudo foi invalidado. Então Paulo fala que o corpo de Cristo sem amor não vale nada. Eu até marquei uma coisa para não esquecer. Jesus disse assim, ó, alegrem-se. Esqueceram? Alegrem-se com quem? Chore com quem chora. O que isso quer dizer? Quando alguém está chorando, você quer chorar. Me ajuda aí, me ajuda, vocês são inteligentes. Você está tendo compaixão. O que é a compaixão? Você está compartilhando a dor? Quando a pessoa está alegre, o que você faz? Você já chegou assim empolgado, olha só, olha que bênção que eu consegui, olha que alegria e tal, a pessoa, Quem ramuchou quando aconteceu isso com você? Às vezes o que é tão valioso para você não é tão valioso para o outro. É porque a pessoa não está no mesmo foco que você. Talvez para você o culto hoje foi um culto. Para mim foi o culto. Você entende? Porque para alguns, o pastor demorou. Porque você não está envolvido com Jesus. É esse o grande problema. O corpo de Cristo precisa dele que é o cabeça.
Mas eu tenho que exercer o amor. Tá difícil a dicção hoje. Tô com a voz embargada, chorão hoje, misericórdia. Tá aí, ó, minha filha mesmo chora pelas tramelas. Gente, nós temos que aprender a amar. E eu queria que, com o amor de Cristo, você olhasse para alguém agora e dissesse assim para essa pessoa: eu amo você. Com o amor de Cristo. Está sozinho, irmão? Olha para o pastor e diga aqui, ó, eu amo você. É fácil falar para o marido, né? Ou talvez é difícil. É fácil falar para a esposa. Agora olhar para alguém que você talvez nunca cumprimentou, nem pegou na mão dela. Faça isso agora. Faça isso, por favor. Olha para a pessoa e diga assim: eu amo você. Eu amo você. Isso é muito forte, irmão. Porque falar uma palavra amo, quem já disse assim, falar amor é muito pretensão. Amor é sentir o que a pessoa sente. Nos dias de dor que você tiver, toda a igreja vai estar dolorida, machucada. O dia que você estiver feliz, toda a igreja vai se alegrar com você. O dia que você contar um testemunho dizendo assim: fui curado, o que vai acontecer na igreja? Como que a pessoa vai ficar? Eu já vi gente assim: ai meu Deus, de novo esse testemunho. Eu já vi gente assim, irmão. Isso é amor? Está na igreja? É membro? Mas está no corpo de Cristo? Não está. Quem entendeu, diga amém. Tudo que você possa ser capacitado com a falta do amor de Cristo em você, vai fazer falta. Marquei para falar: a alegria compartilhada significa amor verdadeiro. Sabe o que é alegria compartilhada? Quando você se alegra com quem está alegre. Você pode estar destruído, acabado, mas você mostra uma coisa: ó, olha aqui, ó que bênção Deus fez por mim. A pessoa faz como? Glória a Deus, aleluia. A pessoa sorri com você. Mas tem pessoa que vê a pessoa feliz e faz o quê, irmão? Ai, está se achando a última bolacha do pacote. Isso aí tem um negócio chamado inveja. O que a Bíblia fala, irmão? Sai de perto dos invejosos. Os invejosos não vão acrescentar. Pergunta: na igreja que é de Jesus, tem invejoso? Tem? Você não aprendeu a mensagem. Na igreja que é de Jesus, o corpo de Cristo não pode ter inveja. Porque a mão não pode falar que o pé é melhor ou pior. Você entendeu a mensagem? Não pode ter esse negócio que eu sou melhor. Ah, o pastor, ele ora mais forte. Irmão, eu posso fazer oração. Cadê a irmã Lúcia? Irmã Lúcia, lembra daquela oração que a senhora fez? Não lembro quem que foi a pessoa que contou o testemunho. Será que é alguém da igreja que está aqui agora? Que a senhora fez uma oração? Quem? Foi a senhora, né, Mani? Foi a senhora. Qual que era o problema que a senhora estava? Qual que era a dor que a senhora estava sentindo, Mani? Qual que era a dor que a senhora estava sentindo? Dor de cabeça. Aí no culto eu não fui lá orar pela irmã. Eu estava orando aqui no altar e a irmã Lúcia foi lá e pôs a mão na cabeça dela e orou. Não foi, irmã Lúcia? O que aconteceu com a irmã Eni? Ela foi curada. Irmãos, não é o homem, eu tenho que ser igual ao pastor. Coitado, se for igual eu, você vai ter muito problema como eu tenho. Eu tenho que ser como Jesus. Quando alguém precisar de Jesus, você vai falar de Jesus. Isso é ser parte do corpo de Cristo. No corpo de Cristo tem inveja? Não tem. O que é de Cristo. Agora, os visitantes, aqueles que só vêm só fazer parte de um culto, somente esse. Você entendeu que a minha intenção não é fazer que uma pessoa nova na igreja se sinta mal, mas eu estou dizendo da pessoa que ela só quer ter uma fé com Jesus de vez em quando, depois voltar a viver a vida dela. Ou você quer Jesus, ou você quer o mundo. Ou você quer Jesus, ou você quer o mundo. Ou você quer o mundo, ou você quer Jesus. Quem quer Jesus vai ter que fazer o quê, irmão? Quebrantar o coração, se arrepender, tirar o que não presta, voltar-se a Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu tenho dois versículos para abrir. Nunca mais. Irmão, se alguém precisar de oração para dor de cabeça, nós temos uma membro aqui da igreja que orou por dor de cabeça e não volta mais. Mas não tinha que ser o pastor. Ai, que raiva, não foi eu que orei para a irmã Eni ser curada. Meu Deus do céu, irmão, Jesus usou essa mulher. Pode usar o pastor, mas pode usar você. Ai, pastor, sabe por que Deus nunca vai usar você? Peraí, deixa eu reformular. Sabe por que quando algumas pessoas agirem assim nunca vão ser usadas? Porque você não fala de Jesus, você não ora pelas pessoas. Você só fala assim: vamos falar para o pastor orar. Por que você não tem coragem de fazer o que Jesus ensinou você? Ora! Eu não sei, ora! Abra a boca e ora! Amém? Você se acha insignificante? Insuficiente para a grandiosa obra? Ele te acha importante. Quando você abrir a boca, ele vai ouvir você. Amém?
Então, põe só na tela para ser rápido, Atos capítulo 2, 37, 41, a gente vai ceiar. 37, Atos capítulo 2, 37, bem rapidinho. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha, pastor, depois que o Pedro trouxe uma grande pregação, como a de hoje, amém? Nem me comparando ao Pedro, misericórdia, mas uma grande pregação, uma grande mensagem. As pessoas que ouviram Pedro perguntaram: Pedro, depois dessa pregação, o que eu tenho que fazer? É a pergunta, porque às vezes você ouve a palavra, mas fala: Jesus, tudo que eu ouvi, eu precisava ouvir, mas agora eu não sei como rear. Leia o versículo seguinte, o que o Pedro falou? E disse Pedro: e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom. O que acontece com uma igreja, um povo ser de Jesus? Para você ser membro do corpo de Cristo, você tem que se arrepender. Mas eu já fui batizado, faça o quê? Se arrependa. Errou, faz o quê? Se arrependa. De quem que é essa atitude? De Deus, da igreja, do pastor ou sua? E exclusiva, é você que tem que se arrepender, é você que tem que voltar a ser como um cristão, é você que tem que agir novamente como um cristão verdadeiro. Por isso que ele fala: voltem-se a Deus, arrependam dos seus pecados. Só que tem uma coisa muito impressionante que eu quero que você guarde no seu coração. Ele fala assim, vocês vão receber o quê, irmãos, ali, 38, né? Arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Leia: e recebereis o dom. Então quer dizer, quando a pessoa se arrepende, ela tem o quê? Está escrito ali, ela recebe o que de Deus? Então arrependimento é o que aos olhos de Deus? Leia a última linha. Ou seja, quando você se arrepende, você acabou de receber um dom de quem? Porque por si só nós nos arrependeríamos? Porque aquilo que erramos nós achamos que estava certo quando fizemos. Só se torna dom de arrependimento quando é o Espírito Santo que faz eu entender que eu estou errado. Então a pregação do Pedro foi tão forte que o povo fez o quê? Entendeu o que o Espírito Santo dizia: vocês precisam se arrepender. E ele disse: o que eu faço agora? O Pedro disse para eles: vocês precisam se arrepender, ser batizados nas águas e ser uma nova criatura. Agora a pergunta é: o que eles receberam? O dom do arrependimento. Sabe por que a gente está fraco? Porque o corpo de Cristo está muito falto no dom do arrependimento. Estamos faltos em arrepender-se. Estamos ignorantes ao arrepender-se, porque achamos que agora estamos tudo 100%. Não estamos. Quem viu que a pele estava seca e precisou passar uma pomadinha, passar um creme? Já ou não? Quem viu que aqui debaixo faz fedor? O que você faz? Tomara que você use. Vamos levantar as mãos, só um pouquinho, mas... Irmãos, estou brincando com você, mas para você entender. Tem coisas que, se não houver uma ajuda externa de Deus, Deus não entrar sobre nós com o seu Espírito, nós não nos arrependemos. E vivemos no corpo achando que está tudo certo e estamos perdidos. Já viu a pessoa que tem uma ligação do corpo que é morta? Já viu a pessoa que ela tem um problema de paralisia? Está o corpo ali? Aquela perna está ali? Se você bater, ela sente? Olha, gente, tem poucos meses eu vi isso aqui. Um rapaz, eu não me lembro de onde que ele é, eu vi isso aí na rede social, alguém talvez já viu. O rapaz estava deitado dormindo, e ele é paralítico. O cachorro dele, um pitbull, comeu o pé dele. Ele acordou de manhã: nossa, cadê meu pé? Porque ele não... Você entende que eu estou usando a expressão, as mesmas de Paulo. Se nós não sentimos, irmão, que a igreja está morrendo porque eu não estou fazendo a minha parte, você pode sumir daqui a pouco e ninguém nem perceber que você não está aqui porque você não fazia diferença. Você tem que fazer diferença, irmão. E não é para o pastor nem para a igreja, você tem que fazer diferença no reino. Amém? Glória a Deus, né? Que bonito, irmão. Está mexendo aí? É uma benção. A irmã está quase, né, irmã? Está quase na hora. Eu vou falar por alto, não tenho tempo de pregar. Quem lembra de Jonas, o profeta? Olha para mim, quem lembra, levanta a mão para poder falar bem rapidinho. Então você sabe. O Jonas, ele foi um profeta que negou obedecer a Deus. Qual que era a missão de Jonas? Vá a Nínive e pregue contra os pecados que eles fizeram. Diga que eles vão ser consumidos em 40 dias. Quem percebeu quando uma coisa ruim acontece, a gente se aperta a orar? Põe para mim Jonas 3, versículo 1.
Quando a gente escuta uma coisa ruim, a gente não vai orar? Quando aperta o calo de um lado, ai meu Deus, não vou ter conta de dinheiro para pagar a conta. Ai Deus, provê. Não é assim? O Jonas foi fazer o que Deus mandou no primeiro momento? Não, porque ele estava o quê, irmãos? Ele estava no corpo de Cristo? Ele não fazia parte da palavra, da obra de Deus? Fazia parte, mas achou que pregar não valeria nada. Agora, irmão, a pregação mais simples do mundo converteu uma cidade inteira. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, vamos lá, bem rapidinho, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor, e era, pois, Nínive uma grande cidade de 13 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia, qual que era a pregação dele? Ainda 40 dias em Nínive. Todos os dias ele passou na cidade fazendo o quê? Vocês vão ver essa cidade ser destruída. Passava no outro bairro. Essa cidade vai ser? Passava no outro bairro. Essa cidade vai ser? Irmão, pergunta para mim qual que é a profundidade da pregação dele. Qual é o estudo teológico do Jonas? Responda aí, gente. Nenhum. Ele só está fazendo exatamente a simplicidade do que Deus quer. Pergunta, quem sabe o que aconteceu com Nínive? Versículo de número 6. Leia o 6 comigo. 5, perdão. E os homens de Nínive fizeram o quê? Eles creram em Deus ouvindo. Vai ser destruída a cidade. Esse povo creu que Deus estava falando a verdade com eles. Não foi uma pregação de 5 horas. Foi uma simples palavra. Quando há um dom de arrependimento na palavra, naquilo que você vive, as pessoas recebem o dom de Deus. O que a cidade fez? Põe no último versículo, acho que é o 12, se não me engano, ou 10. É o 10, né? Leia comigo. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, eles fariam, não? Ou seja, passou 40 dias e o povo não foi destruído. Porque Deus viu que eles mudaram. Sem Jesus, o Senhor destruiria você. Mas se nós mudarmos como igreja santa, é o contrário, nós vamos nos levantar. Vamos ser uma bênção do Senhor. Que essa mensagem fique cravada. Deu exatamente 1 hora de pregação. Que essa mensagem fique cravada no seu coração. 2025 está terminando, não acabou. Mas 2026, em nome de Jesus, vamos lutar para ter os melhores dons. O principal deles, o amor pelas almas. E que preguemos a palavra para que haja no nosso meio o dom do arrependimento. Porque como que uma cidade inteira se converteu? Ouvindo palavras, não, continua assim que Deus te ama do jeito que você é, lindo. É assim que você escuta hoje? É assim que escutamos hoje? É. Mas a igreja de Jesus escuta, arrependa, senão você vai ser destruído. E acontece o quê? As pessoas se convertem. Conversão se dá mostrando o que é pecado de verdade, mostrando que aquilo tem que ser transformado e mostrando que Jesus é perdoador do seu grande ou seu pequeno pecado. Quem entendeu, diga amém. Faça parte desse corpo, mas seja alguém que seja ativo no corpo. A mão sem funcionalidade muitas vezes não vai ter, né? Porque eu tenho naquele corpo. Você entende que eu não estou tentando atribuir uma tristeza para alguém que sofra desse jeito, e oramos para que elas recebam bênção, amém? Mas a intenção é que tenhamos também parte nessa obra. Quem entendeu, diga graças a Deus. Que palavra poderosa, que bênção poder ouvir a voz do Senhor. Que você esteja alinhado aos planos soberanos de Deus. Eu quero agora com você fazer uma oração especial. Está aqui o meu copo com água, minha xícara com água. E você pode fazer o mesmo na sua casa agora. Você que está tomando um chimarrão, você está tomando o seu café, quer abençoar o seu lar, curve a sua cabeça junto comigo agora e façamos juntos uma oração. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu recorro aos céus nesta hora, mais uma vez como sempre temos feito, pedindo ao Senhor, ó Pai, que sobre estas águas o Senhor derrame uma unção de cura, de libertação, e que haja nestas casas onde há alguém orando comigo, seja alguém no trabalho, seja alguém, ó Deus, em algum estabelecimento na cidade, seja alguém nos hospitais, Pai, que a unção que há nesta oração,
que, meu Deus, não tem prazo de validade, porque a unção que o Senhor derramou sobre estas águas, sobre os enfermos, foi derramado através do seu corpo, ó Deus, caminhando pelas tuas pisaduras dessa terra, nos garante que somos curados e livres de toda enfermidade. E eu peço, Pai, que o Senhor liberte cada pessoa que precisa de libertação de vícios, de pecados, que o Senhor livre essas pessoas, perdoando-as pelo teu sangue. Assim também eu oro, pedindo que a unção que está sobre essas águas, quando esta pessoa beber desta água, ela seja livre de todo mal, em nome de Jesus. E se você crê, diga: eu creio, e beba desta água com fé e seja livre para a glória de Deus. Bendito seja o nosso Salvador Jesus. Conte para nós o testemunho daquilo que Deus tem feito com você. O WhatsApp é 46 30 25 53 52. Amigos, estamos chegando ao final deste programa de sábado, programa especial. Se você nos acompanhou até agora, que bênção poder contar com você. Mas eu peço a gentileza de que você não se esqueça de anotar o nosso endereço e estar conosco 9 e 18 horas amanhã. Escolha um dos horários e venha fazer parte desta família, a família da Igreja da Graça aqui de Pato Branco, aqui na sede regional. Estamos lutando para que a obra de Deus, o amor de Deus cresça no seu coração e na sua família. Nosso endereço é Rua Silveira Martins, 44. E eu faço votos de encontrar você aqui na igreja em um destes cultos. Estaremos louvando a Deus. Tente chegar mais cedo para você já poder fazer um momento de oração, começar o culto louvando a Deus, engrandecendo o Senhor, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Espero você na igreja e, no nome de Jesus, permitindo Deus, segunda-feira eu volto aqui novamente, trazendo para você a boa palavra no seu programa A Hora da Graça. Deixo aqui o meu abraço para todos vocês, que Deus te abençoe, até mais, tchau!